Aleluia. Boa noite, graça, vida e paz a todos. Queria que você abrisse a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Esse é o texto base da nossa mensagem dessa noite. Efésios capítulo 6. É uma passagem bem conhecida e a gente, na quarta-feira, no nosso estudo da quarta-feira, falamos sobre isso. O pastor João esteve trazendo a carta de Paulo aos Efésios. E normalmente a gente usa a palavra de domingo para... As pessoas fazem isso, né, normalmente. Usam a palavra de domingo para ensinar na quarta-feira, mas hoje vai ser o contrário, né? Eu que, quando Deus me fez debruçar sobre esses versículos, a mensagem da quarta-feira, o estudo da quarta-feira se tornou uma mensagem. E antes disso, você sabe que esse texto reflete e fala da armadura de Deus contra as potestades, os principados, os quais nós lutamos, e nós cristãos precisamos saber disso, como lidar com isso, como lutar com isso. A Bíblia nos dá como fazer e nos incentiva a fazer, né? Mas antes disso, queria comentar algumas coisas que a gente tem visto, e uma coisa que me chamou muito a atenção nessa semana passada, ou retrasada até, como o mundo tem levantado pessoas assim do nada, né, para praticamente para o estrelato. E isso é uma forma que a gente crê que vai acontecer no final dos tempos, né? A Bíblia diz que o anticristo vai se revelar dessa forma, ele vai ser um personagem de domínio. E o que eu digo isso? Eu estava vendo, agora acompanho por causa da igreja, nunca fui de acompanhar, mas agora acompanho um pouco as redes sociais, e acho que todos vocês viram aquela moça que não cedeu o seu lugar no avião para uma criança, né? Então essa moça, de uma hora para outra, ela tem hoje, parece, 2.500.000 seguidores, e ela, antes de ontem, viu alguma coisa, ela não está voando mais de avião comercial, ela está voando de jato fretado. Então a gente vê que ninguém sabe quem essa pessoa realmente é, ninguém sabe que apito que ela toca, né? Ninguém nunca ouviu falar numa pessoa como essa, e de uma hora para outra, por uma coisa banal, né? Tanto da parte, talvez mais ali, não sei bem o contexto que foi, mas são coisas que a gente fica pensando, puxa vida, onde que a gente está vivendo? Que assim do nada, você não sabe quem essa pessoa é. Podia ser eu, vocês aqui, podíamos estar lá naquela janela, né? E aí nós teríamos hoje 2,5 milhões de seguidores, e todas as propagandas que a gente fizesse, elas seriam milionárias, né? Então o que a gente vê nisso? A gente vê a futilidade que o mundo está passando. Infelizmente, a gente tem que falar isso é uma verdade, né? Se essa pessoa tivesse feito uma grande obra, tivesse ajudado muitas pessoas, ou qualquer coisa do gênero, a gente poderia até aplaudir, dizer, olha que trabalho bonito que fez, mas não aconteceu nada, absolutamente nada. Então a gente vê que o mundo está caminhando para uma tragédia espiritual, ele já está, infelizmente. E a gente tem ali, hoje aqui na igreja, está com frio, Thaís? Tá, né? O Rui já está diminuindo lá. Peçam se tiver frio, que eu também já estava quase colocando meu casaco ali já. Sou friorento, né? Mateus está tranquilo. Muita gordura. O Rui já vai aumentar um pouco ali.
Então, a gente tem visto o crescimento desse tipo de coisa no mundo, né? Esses domínios que essas situações estão nos trazendo, que a gente fica espantado. Olha, eu fiquei espantado, né? Ainda mais aí antes de ontem, que eu estava vendo alguma coisa ali, aparece, né? Porque se você vê uma vez, acho que diz os entendidos aí que tem uma conjuminância de fatores lá da matemática, que alguma coisa sempre vai te mostrar de novo, né? Então eu vi que ela estava indo de jato executivo para não sei aonde. E eu sei quanto custa isso. Então, olha, são coisas que eu falo aqui, irmãos, para que a gente se debruce, como esse último cântico. Você pode pôr a letra desse último cântico, João? No comecinho ali, por favor. Tem uma frase aí que me chamou a atenção, ó, sobre as distrações do mundo aqui. Quando cantei isso, eu me lembrei disso, exatamente isso. Isso são distrações do mundo. São distrações do mundo, né? Quem não viu isso? Quem não olhou isso? Alguém não olhou isso? Todo mundo provavelmente viu. Então, a gente entende que a gente precisa ter um cuidado espiritual com a nossa vida cristã. A gente precisa ter isso, irmãos. É sobre isso que o Senhor me trouxe nessa noite para falar com você. Texto de Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele fala exatamente do que nos cerca, dos arredores que a gente não vê, né? Profeta Eliseu, se não me engano, se puderem olhar para mim, 2 Reis capítulo 6, vejam aí se é isso mesmo, que me tocou no coração aqui agora, eu ia até dar uma confirmada, mas não quis me distrair na hora do louvor. Acho que é 2 Reis capítulo 6. Eles estão num cerco e o auxiliar de Eliseu está preocupado com o que ia acontecer, né? E aí Eliseu fala para o Senhor na oração dele: Senhor, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja o mundo espiritual, para ele veja que muitos maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? E aquele exército todo foi tomado cego e se acharam todos lá à mercê do exército de Israel. Então, a gente precisa buscar um pouquinho isso, buscar que os nossos olhos se abram um pouco para as coisas espirituais. É 6 mesmo, Ju? Né? Isso, 6,17. Aí, abriu os olhos e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O próximo versículo qual que é, Ju? O 18? Isso, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, mais um, e eles vão cair, e guiou-os até Samaria. Eles vão cair sem saber, esse exército que cercava Eliseu, sem saber onde eles estavam, porque o poder de Deus estava ali com Eliseu. Só que isso não estava visível aos nossos olhos carnais. Isso não estava visível aqui, eles não estavam passando aqui assim para todo mundo ver. Tanto não era que só o profeta estava vendo. E ele fala para o seu auxiliar: eu vou orar porque você veja, para você ver o que está acontecendo ao teu redor. E muitas vezes o povo de Deus, o povo cristão, só olha aquilo que o olho vê, não o que o Espírito quer mostrar. Não o que o Espírito quer mostrar. E às vezes a gente a gente entra em ciladas, a gente recebe dardos, porque a gente não olha e não busca olhar espiritualmente para as coisas de Deus. E Paulo está falando aqui aos Efésios praticamente a mesma ideia que Eliseu estava falando lá atrás. Praticamente a mesma ideia. Porque aqui ele está mostrando coisas que nós não podemos ver aos nossos olhos nus e carnais. Nós poderemos ver
Se o Senhor nos der discernimento para ver, se o Senhor nos der autoridade para ver, para enxergar. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, no demais, irmãos meus, é um conselho que Paulo está dando: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ouça isso, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você consegue ver as astutas ciladas do diabo? Ou você tem que percebê-las e discerni-las espiritualmente? O problema é que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. Ele só discerne as coisas carnais. Mas o homem espiritual não. Esse discerne as coisas espirituais. Então, muitas vezes estão acontecendo coisas ao nosso redor, em que o inimigo está fazendo, porque depois nós vamos ler aqui que ele faz, e a realidade é essa, a realidade é para nós cristãos. E daí ele diz aqui, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, é justamente o que normalmente a gente faz. Normalmente a gente luta contra nossos irmãos, luta contra a carne e o sangue, luta contra as pessoas. A gente desafia, a gente encrenca, a gente bate boca, a gente xinga as pessoas. Quando diz aqui o apóstolo Paulo, mas sim, a nossa luta não é contra o outro, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você consegue ver isso agora aqui? Não. O auxiliar de Eliseu conseguiu ver na hora ali? Não. Ele ficou apavorado, ele ficou temeroso, porque ele não sabia o que iria acontecer. Então, isso tudo que Paulo está narrando aqui é a realidade do mundo espiritual que está à nossa volta. É a realidade das coisas que acontecem à nossa volta. Existem à nossa volta principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos rondando. Essa é uma realidade que o povo de Deus precisa saber. Por quê? Porque eu preciso saber combater isso. Eu preciso saber como é que eu faço para lidar com isso. E daí o apóstolo Paulo continua dizendo assim, portanto, ele dá a solução para isso, né? Ou o resultado, ou a dica para isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Vou repetir para você. Tome a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo feito isto, ficar firmes. Qual é a ideia desse texto todo? É que o cristão permaneça firme, independente das circunstâncias, das situações, do que nos cerca, que muitas vezes a gente não vê, que muitas vezes a gente não entende, que muitas vezes a gente precisa de discernimento espiritual. A gente receba esse discernimento, batalhe contra isso, resista a isso e fique firme. Esse é o propósito dessa passagem. E diz aqui, estai, pois, firmes, aí ele destrincha um pouco mais, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomem sobre vocês o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Então, nós já vimos duas coisas que o maligno está tentando contra a gente, que a Bíblia nos alerta. Ele faz ciladas e ele tenta nos acertar com dardos inflamados. E aqui Paulo diz, tomem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar esses dardos, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo escreve aqui porque a condição para que o povo daquela época, e nós também vamos entender isso porque a gente lê a história, eles pudessem ter uma ideia do que é uma armadura. Então,
Então Paulo fez uma relação com aquilo que eles estavam vendo toda hora. Ficou mais fácil deles entenderem, porque a maioria das pessoas que escutavam isso não eram pessoas letradas, não eram pessoas que sabiam ler, pessoas que sabiam escrever, eram indoutos, eram pessoas que não tinham muita cultura de leitura, de escrita, porque isso era muito difícil na época. Não existia, não eram muitas pessoas que sabiam ler e escrever, que tinham acesso a essas coisas. Então Paulo descreve como uma armadura. Paulo coloca lá uma couraça, né? Aquela couraça no peito, coloca um escudo para se segurar, para se defender, o capacete também. Então aqui a gente vê a couraça que fazia toda a vestimenta, o escudo e o capacete como armas de defesa daqueles que estavam escutando aquilo lá, né? E ele narrou aqui para nós. Então, cinjam os vossos lombos com a verdade, vistam a couraça da justiça, calcem seus pés na preparação do evangelho da paz, tomem sobretudo o escudo da fé. Então ele vai dizendo ali, a couraça é para isso, o escudo é para isso, e aqui diz assim, o capacete da salvação, e aí tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí o Elton nos levou aqui a cantar, né? Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca cessará, tua palavra pode o céu se abrir, pode a flor secar, pode acontecer o que for, a palavra é a única arma de ataque que nós cristãos temos. As outras são defensoras, né? O escudo é para defender, a couraça é para defender, o capacete é para defender, para você não levar no teu corpo algo que te machuque. Para atacar, é só a espada dessa couraça, dessa vestimenta, né? E a couraça está narrada aqui como sendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a sã doutrina do Senhor, está aqui a nossa autoridade, irmãos. As pessoas têm uma ideia que só jejum e oração traz autoridade. Não, a autoridade vem pela palavra de Deus, pelo cumprimento, pelo poder que ela nos dá. Então aqui o apóstolo Paulo narra todas essas coisas, mas a pergunta que eu faço, a pergunta que eu fiz, a pergunta que eu faço para você, você tomou a armadura de Deus? Você está cingindo com os teus lombos com a verdade? Você está com a couraça da justiça vestida? Os teus calçados são a preparação do evangelho da paz? Você está com o escudo da fé? Você tem fé? Você crê? Você veste o capacete da salvação? Amém? Nós temos todas essas armas. Você tem a espada, que é o Espírito Santo, para que você consiga atacar principados, potestades e hostes da maldade. Você está vestido com tudo isso? Tá, eu estou. A minha resposta foi, eu estou. A pergunta que veio ao meu coração é, o que você está fazendo com isso tudo na mão, vestido dessa forma? Na tua vida prática. O que você tem feito com tudo isso que Deus está te dando? Então, o que eu falo para vocês, por isso comecei com aquele texto que me veio aqui agora, porque se a gente não orar, não buscar de Deus, que Deus abra os nossos olhos, nos dê entendimento, para que a gente veja o que se está ao nosso redor, o que está se voltando contra nós, porque aqui está falando claramente que tem ciladas armadas e que tem sido lançado dardos contra nós, dardos inflamados, contra eu, contra você e contra a igreja. Isso tem acontecido, mas a questão é qual? Nós temos resistido a isso. E eu entendendo ali no versículo 13, a palavra mais importante desse texto, a palavra aqui que na minha versão está grifada é resistir. Resistir.
Nós precisamos resistir no dia mau. E o que essa palavra no grego, como ela é traduzida? Lá no grego, que é o original do Novo Testamento, é antisteme. Esse é o nome da palavra resistir. A palavra resistir, no grego, quando você coloca ela e traduz verdadeiramente, diz assim: colocar-se contra, opor-se, ficar em pé, ante, é contra, e teme, é ficar em pé, é resistir às lutas, às coisas que nos cercam, às tentações que vêm sobre a nossa vida. Não há ninguém aqui que não tenha, que na mente não vem de vez em quando algo que a gente sabe que não é de Deus. E aí o que a gente tem que fazer? Esses são os dardos, essas são as ciladas. Eu já vou ler mais 2 textos, não foi só Paulo que escreveu isso não. Do perigo que a gente vive, se a gente não buscar resistir. E resistir o que é? É praticar. Resistir é estudar a palavra. Resistir é estar pronto para se colocar em pé e na autoridade do Senhor dizer: o que está se voltando contra mim não tem poder, em nome de Jesus. Quando Jesus manda os seus discípulos pregar, tanto os 12 como os 70, o que ele fala? Eis que vos dou o quê? Poder. Aqui o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Há um poder sobre vocês. Há um poder que está em vocês. Há uma autoridade que está em vocês. Que vence, que desfaz as ciladas, que não deixa os dardos inflamados nos atingirem. E isso eu estou dizendo, irmãos, de dardos inflamados é dentro da nossa casa, é dentro dos nossos relacionamentos, é no nosso trabalho, é muitas vezes nas nossas finanças, são muitas vezes na nossa comunhão, até dentro da igreja. O inimigo não fica quieto, ele tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, pensamentos maus, desejos maus. Isso tudo está escrito aqui, mas a Bíblia diz como a gente tem que reagir. Então, quando coisas se voltarem contra a tua vida, que você olhar e entender que tem algo de errado acontecendo, pare, oponha-se, se coloque em pé, busque no Senhor. E ele vai dizer aqui como. A Bíblia não nos deixa sem soluções. Sempre ouça isso. Deus não nos deixa sem soluções. Deus deixou escrita a sua palavra para as nossas soluções, todas elas. Então, quando acontecer algo em tua volta, quando estiver acontecendo e você entenda: puxa vida, isso aqui que eu não estou copiando isso, como é que está acontecendo isso? Poxa, estou pensando mal do irmão, estou falando mal. O genro da sogra, a sogra do genro, o filho do pai, o pai do filho. O que está acontecendo? Para, deixa eu me basear na palavra. Isso são ciladas, são dardos que estão vindo contra a minha vida e eles não prosperarão. A Bíblia diz: se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Se você passar pelas águas, elas podem ser profundas o que for, você não submergirá, porque o Senhor está contigo em todas as coisas. Então Deus está nos dando toda a condição. Deus está dizendo para nós como fazer. Deus está nos revestindo de poder. Essa armadura hoje para nós não terá nós sairmos com uma armadura por aí. Não vai acontecer nada. A nossa armadura hoje se reflete tudo na nossa vida espiritual, na nossa busca, na santificação que a gente tem que ter diante do Senhor, para que a gente tenha autoridade para resistir no dia mau. Para resistir no dia mau, para que Deus possa agir. Paulo continua falando. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e aí ele fala o que a gente tem que fazer. Orando em todo tempo, com oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso,
com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, o que a gente tem ao nosso dispor, aliás, o que acontece no mundo espiritual, o que nós temos à disposição, o que nós temos que fazer para colocar isso em prática. Porque as lutas vêm, as batalhas vêm, as brigas vêm, a confusão vem tentando o quê? Nos tirar da presença de Deus, nos tirar da solução de Deus. A gente fica pensando, Deus não está fazendo nada, Deus não vai fazer nada, Deus já falou o que tem que ser feito. Cabe a nós, como foi a pergunta que fiz para vocês, estou todo fardado, todo bonito, todo cheio de armadura de tudo, o que eu estou fazendo com tudo isso? E hoje me lembro mais do que Davi fez. Davi, eles vestiram ele de tudo aquilo que os guerreiros usavam. E ele se sentiu tão preso, ele falou assim, não, a minha arma não está aqui nesse mundo, minha arma está lá. Então tira tudo isso aqui, me deixa só com a minha funda e Deus vai fazer. E aquele gigante caiu. Tem gigantes que se levantam contra mim em sua vida? Tem enviados, mas não é contra eles que nós temos que lutar. Não adianta ficar chacoalhando, não é? As pessoas às vezes têm dificuldades de entender a verdade, mas você que entende a verdade tem que discernir o que está acontecendo, tem que resistir ao que está acontecendo e ficar firme. Quer ver o apóstolo Pedro? Quer ver 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro falando, escrevendo para nós, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual vocês resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo inteiro. No mundo inteiro a igreja passa por atropelos, por perseguições. Se nós formos olhar a história de vários países, onde o evangelho é totalmente, você não pode falar de Jesus, que você vai preso, que você vai à morte, você não pode ter Bíblia. A doutrina é contrária a Deus, ao nosso Deus. É assim. Então, quando a gente olha isso, a gente entende aqui, Pedro falando, Tiago também, quer ver Tiago? Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Efésios fala, Pedro fala, Tiago fala. Então, primeiro, a gente tem que acreditar e crer que existe tudo isso que eu estou falando aqui, que a Bíblia está falando. Nós não estamos podendo ver agora, mas com certeza, se Deus fosse como a nossa oração aqui nessa hora fosse como a de Eliseu, nós estaríamos vendo algo aqui que nos ia parecer tremendo e tenebroso ao mesmo tempo. Nos cercando, nos tentando nos amassar, nos envolver. Então Deus está dando para nós aqui, resistam, fiquem firmes, se levantem, oponham-se contra essas coisas, se determinem a orar, a buscar a santificação, a santidade de Deus, para que a gente venha a ter autoridade sobre todas essas coisas, porque senão a gente vai ser presa fácil. Como é que Adão e Eva caíram? Porque eles não resistiram à tentação do fruto. Se eles tivessem resistido, não teria acontecido nada daquilo, mas eles não resistiram, eles foram levados, e quem estava ali no Éden tentando fazê-los, qual que foi a cilada? Quem que fez a cilada no Éden? O diabo, a serpente, o diabo.
E ele continua fazendo isso com a gente. E muitas vezes, infelizmente, a gente cai. Infelizmente. Então a gente precisa orar, buscar discernimento, buscar o poder de Deus, buscar a autoridade de Deus, buscar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso estudo, sobre a nossa igreja, guardar a nossa igreja, ter um coração voltado para a igreja, ter a nossa vida voltada e comprometida com as coisas de Deus, em primeiro lugar, e resistir a todas essas coisas, porque Paulo escreve aos Efésios dizendo que vai dar certo, né? João narra que também orando, Pedro narra que isso vai dar certo, e Tiago narra que se a gente resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Vai fugir de nós. Por que ele vai fugir de nós? Por que ele vai fugir de mim e de você? Porque em mim e em você há aquele que veio para destruir todas as obras do diabo. Quer ver onde é que está? Vamos na Bíblia. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós temos uma condição sobre a nossa vida, que é Jesus, que é aquele que está em nós, que é aquele que nos deu autoridade sobre todas as coisas, é este que vai fazer com que o diabo fuja de nós, com que o inimigo saia de perto de nós. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não pode tocá-lo. Aquele que está em Jesus, o maligno não pode tocá-lo. Aquele que tem a autoridade e o poder de Deus e resiste, o inimigo foge, o diabo foge. E aí a pergunta é para mim e para você: a gente tem botado o diabo para correr? A gente tem falado em nome de Jesus? Está desfeito essa ação aqui? Começou um entreveiro, parou tudo, em nome de Jesus. Nós somos a representatividade do amor de Deus. Nós não podemos pagar mal com mal, nós temos que pagar mal com bem, é o que a Bíblia diz. Então, quando acontecem essas coisas, quando há algo que nos cerca, a gente precisa discernir. O homem espiritual discerne espiritualmente o que está acontecendo. Só que a gente quer sempre, porque isso é do Éden, é edênico, né? A gente sempre sabe que a gente sempre joga a culpa no outro, né? A primeira coisa que Adão fez quando Deus foi falar com ele foi o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. Quando ele falou com a mulher, foi a serpente que me deu isso, né? Então a gente sempre está olhando para aquilo que a gente vê, quando a Bíblia diz que a gente não anda por vista, a gente anda por fé, a gente olha as coisas pela fé. Nós precisamos ter o capacete, o escudo, as armas de Deus, para que a gente possa destruir as armadilhas que o diabo tenta botar em nossa volta. E as coisas elas vão acontecer, as coisas acontecem ao nosso redor. Só que a gente precisa estar firme na palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, para a gente encerrar, capítulo 2. Veja ali comigo. Filipenses capítulo, aliás, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4 a 15, para a gente encerrar a mensagem de hoje. E
a Bíblia nos deixa claro: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém, ouça isso, ouça para a gente encerrar e a palavra ficar gravada no teu coração. Tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem muita gente envolvida em filosofias e vãs sutilezas, que são coisas humanas, e não enxergam as coisas de Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as suas ofensas, as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E ouça o versículo 15: e despojando aqueles que Paulo citou em Efésios, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e sobre eles triunfou. Então a chave para a nossa vida está aqui. E a gente precisa ouvir isso, a igreja precisa ouvir isso. Ter os olhos abertos para ver o que o diabo está fazendo. Ter os olhos abertos para ver como é que a gente lida com determinadas coisas. Será que a gente tem sabido e tido discernimento e sabedoria para lidar com redes sociais? Para lidar com coaches que pregam só aquilo que a gente quer ouvir? Será que a gente tem tido discernimento na palavra de Deus? Será que a gente tem buscado que Deus nos oriente para que a gente entenda se você tem um problema na sua casa, se você tem um problema na sua empresa, se você tem um problema com seus filhos, se você tem um problema conjugal, se você tem um problema lá no teu trabalho? Será que a gente tem orado e buscado para que Deus nos mostre o que está acontecendo? O que nós estamos passando, o que nós estamos vendo, para que a gente possa combater com a arma que nós temos, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que nos dá autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, para impor a mão sobre os enfermos, para curar os enfermos, para pregar o evangelho do reino, para estar sobre todas as coisas. Jesus disse àqueles: eu via Satanás caindo do céu como um raio, porque aqueles homens que saíram foram cheios da virtude, do poder de Deus que está em mim e em você. Porque nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Nós somos cristãos, nós abraçamos a causa de Cristo. E Ele nos dá autoridade sobre isso, mas a gente espera muito mais dos homens do que de Cristo. A gente espera muito mais a solução dos homens do que de Cristo. Para nós, muitas vezes, a solução o que o juiz assina, ou o que o governador assina, o que o prefeito assina, o que o presidente assina, para nós muitas vezes está muito acima do que Deus falou conosco ou vai falar conosco. A gente se dobra muitas vezes a coisas do mundo, achando que nós estamos fazendo tudo certinho, que não tem nada a ver
Mas o inimigo está cirandando em volta de nós e a gente não consegue observar isso, e a nossa vida não prospera em nada espiritualmente, a gente não consegue se relacionar com Deus, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo com a gente. Então o Espírito Santo hoje fala conosco: entendam o que está acontecendo à volta de vocês, fiquem firmes, oponham-se, se coloquem em pé e resistam. Entendam que o poder do Senhor está sobre nós, Cristo está em nós, Ele nos resgatou aqui de uma cédula, o inimigo tinha alguma coisa a falar sobre nós, Cristo pegou o que Ele tinha a falar sobre nós e cravou na cruz do Calvário, expôs publicamente o diabo, principados e potestades, e sobre eles triunfou totalmente. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa perseguir, resistir, ficar firme. O Espírito Santo pode nos mostrar coisas que a gente nem imagina, mas a gente tem que ter comunhão com Ele. O que diz aqui? A gente tem que ter fé e a gente tem que ter a palavra. Essas coisas não podem estar desassociadas. Eu sempre disse para vocês aqui, que eles que andam comigo precisam estar alicerçados na palavra. É o que eu quero ensinar, é o que eu quero pregar, é o que eu quero falar. Se alicerce na palavra, porque Deus está falando conosco, que Deus está nos dando autoridade para vencer as coisas, mas nós temos que nos debruçar aqui. Tua palavra, vida abundante, tua palavra jamais passará. O poder de Deus está relatado na palavra dele, na autoridade que Cristo nos dá. Então a gente precisa entender essas coisas e orar e falar: Senhor, meus olhos não estão enxergando nada, para mim não está acontecendo nada em volta de mim. Então comece a orar pelo que você ouviu hoje, e pode falar. Eu digo para você: Senhor, eu estou lendo aqui Efésios, Senhor, eu estou lendo Tiago, Senhor, eu estou lendo Colossenses, Senhor, eu leio João, eu leio Pedro, Senhor, tudo que eu escutei, Senhor, me mostra para que a minha oração seja eficaz, seja ao invés dos dardos inflamados do maligno, que a nossa oração seja uma seta certeira contra ele, contra o que tentam formar contra nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então isso diz o quê? O que tem no mundo? Maligno. Não adianta se querer dizer que não, o mundo jaz no maligno. A igreja do Senhor que caminha sobre a face da terra tem essa autoridade de dizer: aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Isso a gente precisa crer e entender, direcionar a nossa fé, é por isso que a gente vem na igreja. A realidade é essa, a gente vem para ouvir o que Deus tem a falar conosco através da sua palavra. Quando Deus fala é porque Deus cumpre, quando Deus mostra e escreveu é porque Ele vai fazer. Então derrame a tua vida, a tua oração, o teu coração, a tua percepção das coisas que te envolvem, para que você seja mais do que vencedor, como a Bíblia diz que você é. Busque isso no Senhor. Essa realidade vai acontecer. Talvez você não veja carros e cavalos de fogo, talvez eu não veja isso, mas Deus vai me dar entendimento do que está acontecendo. Deus vai me dar entendimento do que eu ouvi. Opa, eu ouvi uma coisa, peraí, isso não me soou bem. Senhor, me dá discernimento disso. Como é que eu posso batalhar nisso? Relacionamentos, Senhor, tem algo aqui que não tá bem. Senhor, me mostra isso aqui. Senhor, como é que eu posso combater isso? Se você fizer isso, o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai te falar, o Espírito Santo vai em comunhão com você.
Algumas vezes, talvez na maioria das vezes, isso não vai ser com som audível, mas vai brotar dentro do teu coração a realidade que a Bíblia está te falando. Resista a isso, porque a vitória é tua. Resista a isso, porque é o inimigo que está tentando. Pergunta final é: como Jesus resistiu ao diabo? Mateus 4, Lucas 4. Como ele resistiu? Jesus teve, na verdade, um embate com Satanás. Os outros foram com demônios, mas com Satanás, aquele é emblemático, né, no deserto. Como ele resistiu àquilo ali? Eram ciladas e eram dardos que o inimigo estava lançando contra ele. Resistiu na palavra. E o diabo vinha alguma coisa, ele apagava o dardo ali, porque a palavra tem o poder de apagar tudo aquilo que é contra a gente. Amém? Então vamos nos colocar em pé, quero orar com você, porque a gente vê pessoas que sofrem hoje. A gente vê cristãos que sofrem, e cristãos que muitas vezes nem sabem que isso existe. Pessoas estão vivendo achando que está tudo bem. Como dei esse exemplo no começo. A futilidade do mundo hoje é tão grande que em 5 segundos uma pessoa vira popstar e fica milionária. Do nada. Então, quando a gente vê isso, a gente precisa parar um pouquinho para pensar e ver a nossa função dentro da igreja, né? Dentro do corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, a igreja do Senhor. Então, que a gente possa, eu quero orar com você nessa noite, e como Deus me mostrou essa passagem aqui, eu não tinha nem, tanto que eu pedi para a Ju confirmar para mim lá se era esse endereço mesmo. Então eu tenho que orar hoje aqui com você, e se assim você quiser no teu coração, que também se você não quiser, não vai acontecer. Para que Deus abra os nossos olhos espirituais um pouquinho. Deus olha um pouquinho, para a gente ter um pouquinho de bom senso. Se a gente tiver um pouquinho de bom senso, já é uma grande coisa. Já nós vamos fazer bastante coisa. Para que o Espírito Santo nos descortine. Sabe, porque a nossa vida e nessa semana vão acontecer coisas e acontecem coisas que a gente vai ter que discernir, que a gente vai ter que resistir. Não é porque nós estamos aqui que nós vamos sair ali, não vai acontecer isso. Nós vamos ter que passar por algumas coisas, e o Espírito Santo estando em nós, a palavra estando em nós vamos conseguir olhar e mapear alguma coisa, discernir o Espírito de Deus com o Espírito de Cristo em nós, vai nos dar como é que a gente vai sair disso. Quer fazer uma prova com Deus? Vou dizer para você que tem algum problema no teu trabalho, se você entende que alguém está ali te perseguindo, fazendo algum rodeio, que existe alguma coisa ali, amanhã, que é segunda-feira, antes de você ir para o teu trabalho, dobra o seu joelho antes de sair de casa e fala: Senhor, me mostre nesse dia, se algo está montado contra mim, me mostre o que está acontecendo. Faça isso. Faça isso pela autoridade da palavra. Eu estou falando para você que Deus vai mostrar para você. Não espere ver, vai se personificar. Mesmo porque a Bíblia diz que o diabo não aparece para a gente como aquela figura grotesca que a gente conhece, com chifrinho e tudo mais. O diabo aparece como um anjo de luz, para enganar. Então, que o Espírito de Deus, nesta semana, se existe algo que está te rondando lá no teu trabalho, ou até mesmo, digo para você, se a situação na sua casa, nas relações que você tem,
não anda bem, não estão 100%, eu digo para você, chegue na tua casa hoje, ao você orar, você fechar os teus olhos, fale: Senhor, mostra para mim, Deus, como que eu devo orar agora, me mostra na tua palavra, Senhor, o que está acontecendo e como é que eu devo resistir a isso. E Deus vai falar com você, porque é assim que funciona. Só que a gente precisa crer nisso, entender que isso é necessário. Não adianta ficar vivendo num mundo como se fôssemos... Não, a gente tem autoridade que ninguém tem. A gente tem autoridade no nome de Jesus que ninguém tem, só nós que somos cristãos. Então vamos resistir, vamos ficar firme. Então feche os teus olhos, se você tem algo a colocar agora diante de Deus, que precisa de discernimento, que precisa de discernimento. Esse dia eu estava falando com um irmão, falei, nós precisamos orar para que a gente tenha discernimento para entender o que está acontecendo lá. Porque o que a gente está escutando, às vezes não é a verdade. Então Deus precisa nos revelar, né? E nós precisamos ter esse discernimento para entender o que está acontecendo, senão nós vamos falar a coisa e não vai adiantar nada, porque é uma mentira. Deus não age na mentira, está aqui escrito, vá na verdade, na palavra de Deus, no fortalecimento da palavra de Deus. Então busque isso do Senhor hoje, se você precisa disso, se você quer isso para a tua vida, ou se não está acontecendo, mas se a hora que acontecer, eu quero pedir para Deus, eu tenho pedido isso aqui sempre, que Deus me dê discernimento de espírito, que Deus me dê discernimento para falar as coisas que precisam ser faladas. E hoje o que o Espírito Santo tem para nós é isso. O que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui agora é: nós não estamos vigiando, nós estamos deixando coisas entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida espiritual. Dentro da nossa vida, em todos os setores dela. Que não é o que Deus aprova, que não é o que Deus quer. Não é porque Ele é mau, porque Ele não quer, porque Ele quer nos corrigir para que isto que nós comentamos e pregamos aqui hoje seja uma realidade na minha e na sua vida. Que a gente enfrente, vença e glorifique e exalte a Ele. Então o Espírito do Senhor está nos falando aqui hoje, está nos revelando aqui agora. Muitas coisas nós temos visto, nossos olhos têm visto coisas que não produzem santidade em nós, pelo contrário, nos afastam da presença de Deus, nos afastam do Espírito Santo de Deus. A nossa boca tem falado coisas que nos afastam do Espírito Santo de Deus. Se a gente fala palavrão, palavras torpes, nós afastamos do Espírito Santo de Deus. Deus tem que nos revelar isso, porque Deus quer que a nossa igreja seja uma igreja saudável. Não uma igreja que existe um pano e ninguém sabe a hora que estoura um escândalo, como várias igrejas está acontecendo aí, escândalos porque não teve discernimento. Não foi falado isso. Não foi cuidado sobre isso. O diabo tem tentado-nos através de todas essas coisas. Nossos olhos, homens, mulheres, nossos olhos, está tudo aberto, não precisa comprar, não precisa pagar, não precisa fazer nada, está tudo aberto. Nossos olhos, cuidem com nossos olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora a Ti, buscar a Tua presença. Primeiro, Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a minha vida, colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti, Senhor. Deus eterno, se a gente tem falhado, se a gente tem se colocado, se a gente tem escapado dessas coisas, Deus,
Senhor, Deus, se com nossos lábios muitas vezes nós temos adorado o demônio, Senhor, Senhor, nos ajuda nisso, Espírito Santo. Se com nossos olhos muitas vezes nós temos olhado coisas que não convêm, Senhor, a um cristão. Como diz teu servo apóstolo Paulo, todas as coisas e são listas, mas nem todas me convêm. Eu não vou me deixar me dominar por elas. Senhor, Espírito de Deus, revela, Senhor, ao coração de cada um que está escutando a isso, Senhor, e eu sei que a minha palavra agora está falando, ó Deus, ao meu coração, e está falando com muitos que estão aqui hoje, Senhor, e o flash do Senhor, mostrando o que está vindo sobre as nossas vidas, o flash de Deus, abrindo nossos olhos, e a gente enxergando o que está acontecendo conosco mesmo. Deus está nos mostrando aqui e agora. Deus está falando conosco hoje aqui, para nos libertar, para nos curar, para nos dar autoridade sobre principados e potestades, para dizer, inimigo, você não tem poder na minha vida, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus eu desfaço armadilhas, setas, dardos inflamados do maligno sobre o teu povo desta igreja. Eu, em nome de Jesus, eu repreendo isso. Eu desfaço essas obras de maldade, essas obras carnais, iras, contendas, pelejas, invejas, ciúmes, dissensões, maldades, pornografia. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro o teu povo abençoado, o teu povo colocado diante do Senhor, para que nos dê, Espírito Santo, a revelação máxima da tua palavra, que é a autoridade de Jesus, que nós venhamos a resistir o inimigo em todas as ocasiões, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja o Senhor sobre a tua vida, que assim seja Deus sobre a tua vida.